Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso momento de geografia de hoje, onde iremos tratar assuntos do sétimo ano do ensino fundamental. Hoje iremos abordar e trabalhar conteúdos referentes ao capítulo 4, a região sudeste do Brasil. Lembro que nesse primeiro momento vamos abordar a estrutura física da região nordeste. Posteriormente vamos abordar outros assuntos como a economia da referida região. Temos como objetivo da aula identificar os estados que compõem a região sudeste, reconhecer os principais aspectos naturais da região sudeste, compreender os fatores que contribuíram para o crescimento populacional do sudeste, bem como reconhecer o sudeste como a região mais populosa e urbanizada do Brasil. Temos aqui a identificação dos estados que compõem a região sudeste, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então esses 4 estados vão compor aí a região sudeste do Brasil. Repetindo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Vamos falar agora dos aspectos naturais da região sudeste. Há vários aspectos importantes que nos auxiliam a compreender a formação e a transformação das paisagens do sudeste. O clima, a vegetação e a hidrografia dessa região formam um conjunto contrastante e rico. Então vamos falar agora do clima e também da vegetação da região sudeste. Iniciando aqui pela vegetação, nós vamos ter aqui várias formações vegetais, entre elas a tropical, mata de araucária, o cerrado, a caatinga, a vegetação litorânea, bem de campos. Então vamos identificar onde que fica essas vegetações aqui. Então, por exemplo, a mata de araucária, ela vai ficar nessa regiãozinha aqui, próximo aí do São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos ter também aí o cerrado, que vai predominar grande parte aqui de Minas Gerais. Vamos ter a caatinga, que vai abordar também aqui a região norte e leste de Minas Gerais. Vamos ter aqui a vegetação litorânea, que vai abranger toda essa parte aqui do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. E vamos ter aqui os campos, que vai abranger aqui a região do Rio de Janeiro. Então aí são as vegetações dos estados que compõem aí a região sudeste do Brasil. Passando aqui para o clima da região sudeste, vamos ter o clima tropical, perdão, o clima típico, na verdade o clima tropical típico, que vai abranger a maior parte dos estados, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. Então, esse clima vai estar presente aí nos 4 estados da região sudeste. Temos aí o clima tropical úmido, que vai abranger aqui principalmente a região do Rio de Janeiro, bem como também a região do Espírito Santo. Clima semiárido, que vai abranger aqui a região norte de Minas Gerais, e o clima subtropical. Então esses 4 climas vão fazer parte aí da região sudeste do Brasil. Falar agora do relevo da região sudeste, relevo e hidrografia do sudeste. Então vamos acompanhar comigo aí. A região sudeste tem aí o seu relevo e a sua hidrografia. Lembrando que quanto mais escuro aqui no mapa for a cor, maior é a altura do relevo. Quanto menor a claridade, menor vai ser a altura do relevo. Então nós vamos ter grandes altitudes aqui, por exemplo, na Serra da Canastra. Vamos ter também aqui a Serra do Espinhaço. Então isso aqui, pessoal, são denominações de relevos presentes aí na região sudeste.
a Serra da Mantiqueira, então identifique comigo aí, entre outros. Na questão da hidrografia, nós vamos ter na região sudeste vários rios importantes. Então eu coloquei aqui alguns para vocês, por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Paraná e também o Rio Parnaíba do Sul. São 3 bacias hidrográficas muito importantes lá na região sudeste, inclusive muitas delas foram construídas usinas hidrelétricas, muito utilizado também aí, além das usinas hidrelétricas, para o transporte de barcos, de pessoas, entre outros. Mas especificamente é mais utilizado aí para a geração de energia, tá bom? Então aqui o Rio Parnaíba do Sul vai estar localizado lá no Rio de Janeiro. Vamos ter aqui o Rio Paraná, que vai pegar parte aí de São Paulo e outros estados do Brasil. E vamos ter aqui o Rio São Francisco, que vai pegar aqui o norte de Minas Gerais, certo? Então esses aí são os rios, são as bacias hidrográficas da região sudeste, bem como o relevo que compõe a referida região. Falar agora da população do sudeste. A região sudeste e sua população. O sudeste é a região mais populosa do Brasil, então não esqueça dessa informação, que o sudeste vai ser aí a região mais populosa do Brasil. O gráfico abaixo mostra a evolução do crescimento da população desde o final do século XIX até o ano de 2013. Então vamos observar aqui a crescente da população na região sudeste. Isso aqui, pessoal, tendo como referência até o ano de 2018, né? Que é 2018. Muito bem. Então temos aí um grande crescimento da população brasileira. Por que que isso aconteceu, né? Tem algumas explicações. Então, conforme podemos observar, houve um crescimento acelerado da população a partir da década de 1950. Esse aumento populacional pode ser explicado por alguns aspectos demográficos. Vamos lá. Primeiro, o ritmo elevado do crescimento natural da população, ou seja, as pessoas lá, os familiares, os casais tinham muitos filhos a partir da década de 50. Isso aí fez com que o crescimento vegetativo da população aumentasse, o crescimento natural da população aumentasse. A vinda de imigrantes, de estrangeiros para o Sudeste, muitas pessoas de outros países vieram para o Sudeste, principalmente aí em busca de melhores condições de vida. A migração interna, ou seja, a vinda de imigrantes de outras partes do país para a região Sudeste. Então, muitas pessoas de outras regiões, principalmente aí do Nordeste, se dirigiram a partir da década de 50 para a região Sudeste, também em busca de melhores condições de vida. E isso fez com que a população da região Sudeste crescesse aí em uma velocidade muito grande. Falando em imigração, então temos aqui os principais grupos de imigrantes do Sudeste. As imigrações tiveram grande peso no aumento da população entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, como a gente já falou. Nesse período, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes vindos, principalmente aí da Europa. Grande parte dos imigrantes europeus, sobretudo italianos. Então, observe esses 3 grupos aqui, viu, pessoal? Que eles aí basicamente fazem parte da composição da população do Sudeste. Os italianos, os portugueses e os espanhóis. Eles vieram aí para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles desembarcavam no Porto de Santo para, posteriormente, serem transportados até as fazendas do interior, muitas vezes à procura de trabalho, né? Principalmente aí na extração do café e outras atividades agrícolas. Falamos aí das migrações, principalmente de pessoas que vieram de outros países, a chamada migração externa. Agora nós vamos falar da migração interna da população. Então, muitas pessoas de outras regiões procuraram o Sudeste, como a gente já falou, em busca de melhores condições de vida.
Então, a migração interna também foi importante para o crescimento da população do Sudeste. Entre as décadas de 1920 e 1970, um grande número de nordestinos, lembra que eu falei que a região Nordeste se destaca por sair muitas pessoas em direção ao Sudeste, bem como para outras regiões, principalmente dos estados do Ceará, nosso estado do Ceará, Pernambuco e da Bahia. Chegou às grandes cidades do Sudeste, em especial às capitais dos estados de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Por que essas pessoas iam para a região Sudeste? Aqui, atraídos principalmente pelas oportunidades de emprego oferecidos em fábricas, em construção civil e no comércio. Esses nordestinos deixaram suas cidades de origem em busca de melhores condições de vida no Sudeste, sobretudo em São Paulo e também no Rio de Janeiro, que foram aí os dois principais estados procurados pelos nordestinos. É claro que esse contingente de pessoas que sai atualmente em 2020, por exemplo, é menor se comparado aí aos anos de 1920 até o ano de 1970. Vamos falar agora, pessoal, um pouco aqui de como está a população do Sudeste atualmente. Então, se a gente levar em comparação a região Sudeste e o Brasil, nós vamos ter aí só na região Sudeste 42% da população brasileira. Então, quase a metade da população brasileira está localizada na região Sudeste. E aí sobram aí 58% para os outros estados, as outras regiões do Brasil. Então, quase a metade da população brasileira vai estar concentrada lá no Sudeste. Região Sudeste, população rural e urbana. Então, 93% da população no Sudeste vai residir em áreas urbanas e apenas 7% vai ficar aí na área rural. Pessoal, lembrando que para vocês não confundirem aí área urbana e área rural. Área urbana geralmente aí não são apenas as grandes cidades, né? Se tiver já um certo desenvolvimento, saneamento básico, energia elétrica, posto de saúde, escola, já é considerada aí área urbana. Então não é somente grande cidade que é considerado área urbana. Então, levando isso em consideração, apenas 7% da população vai estar na área rural, né, principalmente na produção de alimentos através da agricultura, da pecuária, e 93% vai estar na área urbana, principalmente aí na industrialização, no comércio, entre outros setores. Muito bem, depois dessa explanação aí, eu vou querer que vocês agora realizem essa atividade de 1 a 6. E aí vocês vão copiar e responder. Essa atividade está lá na página 130 do livro didático. Desde já eu já agradeço a participação de todos e bons estudos.